Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista empreendedora e a mediadora deste programa, Alexandra Zanella. Tudo bem com vocês? Gente, no voo de hoje eu trago dicas para transformar os incentivos fiscais em benefícios para a sua empresa. Então, se acomode, afivele os cintos que hoje tem muita dica boa. Um dos nossos passageiros de hoje, gente, é o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, o Gustavo Reck. Gustavo, que alegria te ter aqui no plano, ainda mais que vai trazer tantas informações importantes para os nossos empreendedores do Rio Grande do Sul. O prazer é meu, Alexandra. O que eu mais quero é compartilhar informações de benefícios, de incentivos, para quanto mais pessoas souberem, mais o Estado cresce. Então está no lugar correto, porque aqui o que a gente faz é levar informação para os empreendedores desse estado crescer com as suas empresas e fazer a economia do nosso estado melhorar ainda mais. E quem me acompanha mais uma vez aqui no Plano de Voo, que sempre leva a inovação, é o especialista em finanças do Sebrae RS, o Rômulo Teva. A casa é tua e tu é bem de casa, né, Rômulo? Seja bem-vindo! Oi, Alexandra. Oi, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Não esquece depois de botar minha música, né? 3 vezes a gente já pode pedir música. Atenção, atenção. Vamos informar o Kevin que edita esse conteúdo aí que vai ter um pedido de música, então, porque 3 vezes é música. É isso aí, mas muito feliz de estar aqui novamente, podendo conversar agora sobre um tema que realmente é muito relevante, que é falar de incentivos fiscais, né? É uma pauta que os empresários sempre colocam, né? É a carga tributária, e sempre num olhar negativo. Então, poder vir aqui e falar sobre um benefício fiscal, falar sobre como isso pode ser um auxílio, como disse o Gustavo, né? Para crescer com a economia, desenvolver o Estado, vai ser muito legal. E tu que está nos ouvindo, é empreendedor? Você sabia que é possível transformar os incentivos fiscais em benefícios para tua empresa? Se não sabia ou se quer aprender mais sobre o tema, embarque conosco nesse voo especial. Empreender e fazer uma empresa crescer é uma tarefa difícil, não é mesmo? A gente sabe daqui que não é simples e em muitos momentos o empresário precisa de um apoio externo. E entre esses apoios, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o governo do estado, que contribui por meio de políticas públicas de desenvolvimento da economia, como incentivo fiscal. Mas calma lá, se você não sabe exatamente o que é o incentivo fiscal, fique tranquilo que nesse papo nós vamos explicar tudinho, como acessá-lo e tudo mais. Os incentivos fiscais, eles são benefícios concedidos pelo poder público para reduzir ou até mesmo isentar impostos às empresas. Essa iniciativa pode ser em todas as esferas, gente, governo federal, os estaduais ou os municipais. Eles funcionam como um apoio para o empreendedor para motivar os setores ou as atividades econômicas, como os nossos convidados já falaram por aqui. Para que os empreendedores possam entender esse processo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a SEDEC, em parceria com o Sebrae RS, lançou o projeto Leis de Incentivo Fiscais, que inclui o desenvolvimento de cursos e de um e-book. E para começarmos, gente, vou perguntar para os nossos convidados que sabem tudo do projeto e tudo mais, para contar um pouco mais como que funciona esse projeto e como que nasceu essa parceria entre o Sebrae e o governo do estado. Não, esse projeto ele surgiu principalmente da demanda dos próprios empreendedores, dos empresários, né? A gente identificou a dificuldade que eles tinham de entender, de acessar ou de saber que existia esses incentivos. Então, muito do que foi feito em 2021, a alteração da lei dos incentivos, foi em razão disso, de forma a desburocratizar, modernizar, aumentar a acessibilidade. Mas, além disso, a gente precisava que alcançasse o maior número de ouvintes ou de pessoas que soubessem como funciona. Não adianta ter o projeto e as pessoas não
saber que tem e não acessar, né? Isso, é. E também a gente viu que tinha, antes o Fundopem tinha uma característica que eram mais empresas grandes ou médias, quase grandes, que acessavam. E Explica pra gente, quem não tá acostumado com a sigla aqui, o que é esse Fundopem? Isso. Fundo do quê? Ele é um fundo, mas não é o fundo, né? Só Como no nome. assim? Só no nome. O Fundo Operação Empresa significa sigla, né? O Estado gosta de siglas para tudo. E ele é um incentivo fiscal a nível estadual, então ele é em cima do ICMS, que é o principal tributo estadual, e ele é destinado para indústrias. Então, para qualquer indústria que esteja já operando no estado e queira expandir sua atividade, ou indústrias que venham se instalar no estado, e aí o desconto é no ICMS que elas forem gerar aqui no estado. Então é bem interessante, e só continuando ali do como surgiu o curso, né? Aí a gente começou a reuniões com o Sebrae, com o Rômulo, com a equipe, para tentar atingir um maior público de pequenas empresas. Então foi esse o início, o pontapé inicial. E, Rômulo, para vocês do Sebrae, onde o nosso recorte, né, aqui no Sebrae são os pequenos, é muito boa essa parceria. Com certeza, porque quando veio essa demanda, né, quando a SEDEC nos procurou, e a SEDEC faz parte do Sebrae, né, ela tem uma Claro. cadeira no nosso conselho de administração, e veio, né, precisamos de auxílio para levar essa informação para mais pessoas, qualificar os projetos de viabilidade. Para nós, caiu muito bem, né, na nossa mesa aqui no Sebrae, para dizer, eu mesmo, né, como especialista em finanças, não sou especialista em incentivos fiscais, não sou especialista na área de investimentos, eu não desconhecia, por exemplo, que pequenos negócios poderiam acessar. Olha só, Né? Então, tu vê, imagina o empreendedor, o pequeno se eu, empreendedor. como especialista, nunca busquei essa informação, e aí vem a informação, não, peraí, o pequeno ele também pode buscar, não é só para o médio e grande. Disse, perfeito, é o que a gente precisa para poder trazer mais esse tema para dentro do Sebrae. Então, esse projeto, ele tem, na verdade, duas frentes de trabalho. A primeira é, para que a gente possa atender o máximo de pequenas empresas possíveis com tema, nós precisamos de especialistas no assunto. Então, partiu daí essa capacitação. A capacitação hoje que nós temos já rodando aqui no estado, que é um desenvolvimento feito até pelo Gustavo, pela SEDEC, visa qualificar consultores, administradores, contadores, advogados, para que eles sejam especialistas em Fundopem e que eles possam levar para o mercado a possibilidade das pequenas empresas acessarem projetos de viabilidade, para que essa pequena empresa não esteja desamparada. Então, a gente iniciou essa frente, primeiro de tudo, qualificando profissionais de consultoria, advogados, contadores, para que eles possam ofertar às pequenas empresas o desenvolvimento de projetos de viabilidade para acessar as leis de incentivos fiscais. E aí, uma segunda frente de trabalho, agora sim, são com as pequenas empresas, são com as indústrias que podem acessar. Então, nós temos este podcast que está sendo gravado aqui para incentivar, já fizemos o desenvolvimento de um e-book que explica o que são as leis de incentivos fiscais, as principais características, os pré-requisitos, e vamos ter uma série de ações que a gente está desenvolvendo e planejando para 2023, palestras, cursos específicos para a indústria entender melhor como que ela pode desenvolver o seu projeto com apoio desses especialistas, porque o nosso foco é esse mesmo, Alexandra, é que a gente tenha em 2023 muito mais pequenas empresas acessando os recursos. É claro que a gente quer que as médias e grandes também acessem, mas quando a gente fala de Sebrae, a gente está falando de micro e pequena empresa. E aí é como o Gustavo trouxe, né? Que as médias e grandes têm mais facilidade, porque são maiores, têm departamentos dedicados a isso. Enquanto o pequeno, a gente sabe. Não tem. Ataca em todas as frentes. O pequeno não tem, né? O pequeno, o setor jurídico é um empresário, o setor contábil é um empresário. O boy... O diretor de expansão é um empresário, então, quando a gente realmente consegue usar da força que a secretaria tem, né, e do Sebrae, para levar, e aí nós termos, né, especialistas de mercados e o Sebrae sendo jurídico, sendo contábil, sendo a área de expansão no que diz respeito a esse apoio, vai ser muito interessante e é a nossa meta, a gente poder chegar no final de 2023, fazer um balanço e dizer que a gente aumentou o acesso em número de empregos gerados, em recurso que o Estado está abrindo mão no que diz respeito a impostos e no número de empresas que puderam acessar as leis de incentivos fiscais. Nesse momento, estamos aqui início de fevereiro de 2023, né, tá? O ano tá começando, esse ano carnaval ainda em fevereiro, então o ano começa em março, início de março mesmo, né? Ainda dá tempo de se inscrever, os empresários e empreendedores ainda podem procurar
para esta fase do projeto ou as turmas já estão fechadas? Podem sim, se você for contador, administrador, advogado ou uma empresa de consultoria em gestão, você pode sim entrar ali no site do Sebrae e na área de cursos que vai estar ali. Curso, né, workshop Leis de Incentivos Fiscais, Sebrae e SEDEC, e nós vamos ter turmas este ano já confirmadas, Pelotas, Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, já tivemos 2 turmas em Porto Alegre, estamos vendo uma nova data para ter uma nova turma em Porto Alegre, conforme tem a demanda, e lembrando que hoje o curso que nós temos disponíveis nesse momento do ano é focado em quem quer atuar em consultoria de desenvolvimento de projeto. Mas em breve nós vamos ter outros eventos aí sim focados na indústria que quer acessar este benefício. Gustavo, Rômulo trouxe aqui, né, que um pouco da interiorização e é um olhar muito grande do Sebrae de olhar para o interior também, porque, né, não ficar somente focado na capital. Como é que tu vê, assim, teu olhar lá do governo do estado, esse projeto de vocês de ir para o interior, levar a informação ao interior e não ter disponível na capital, porque às vezes dificulta as pessoas virem, né? Sim, sim. A gente já começava a fazer isso com secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico anteriormente, mas não de forma programada, mas quando tinha agendas eu também iria e falava sobre o incentivo lá. Agora, com os workshops no interior, é muito bem visto, porque a gente consegue multiplicar mais ainda o conhecimento. A gente sabe que o Estado tem regiões totalmente diferentes, então a gente quer o quanto mais desenvolver cada região, de acordo com as suas características. Então, a gente sabe que cada workshop, região sul, é totalmente diferente de Caxias, totalmente diferente do centro do Estado. Então, cada um vai ter a semente plantada para o fruto ali. E a gente já consegue crescer muito em divulgar, porque a secretaria ela tem capacidade limitada. Claro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem uma série de atividades. O Gustavo, que está aqui conosco, não faz só análise de Fundopem, né? Tem uma série de atribuições. Aliás, agradecer ao Gustavo, que a gente sabe que, né, o governo está se iniciando, mais um governo, deve ter um bom trabalho lá, mas que tirou esse tempo para vir aqui até o estúdio para conversar com a gente, né, Rômulo, que é muito melhor do que uma chamada por vídeo. Muito obrigada, Gustavo. Não, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Então, tu vê que vai ser tão importante, porque tu imagina, nós vamos fazer uma capacitação em Pelotas, na região sul. E aí essa capacitação vai atingir 20, 25 especialistas que hoje já atuam com uma base de clientes PJ, de indústrias, e eles vão conhecer melhor de incentivos fiscais, vão poder chegar no seu escritório, no seu cliente e explicar para esse cliente, olha, por que a gente não tenta, por que a gente não entra com um projeto? Vamos fazer um estudo de viabilidade e ver se aquela expansão que tu quer fazer, se aquela compra de maquinário entra no benefício fiscal. E vamos fazer a conta. Isso a SEDEC não tem como fazer e o Sebrae também não tem condições de fazer porque é um assunto técnico específico demais. Então, quando a gente leva esse conhecimento para especialistas nas regiões, a gente propicia isso. Vão ser 20, 25 especialistas que vão estar em Pelotas região, mais 20, 25 especialistas em Lajeado, no Vale do Taquari, na Serra Gaúcha, no norte do estado, que vão poder difundir o assunto. Se cada um fizer, a gente está falando aí de ao todo 7 turmas que já ou aconteceram ou estão previstas, né? Cada uma, nós tivermos 20 participantes e cada um colocar um projeto no ano, a gente já está falando de 140 projetos para serem avaliados. E é um volume lindo, hein? Sim, Imagina, claro. 140 projetos. O Gustavo depois pode trazer os números, os prazos e os números de quantos são aprovados, estão dentro dos pré-requisitos. Nós tivemos em 2022 20 pequenas empresas que acessaram os incentivos fiscais. Nós estamos falando de talvez um desafio aí de levar 100 e poucos projetos para a SEDEC avaliar. Se 20% for aprovado, e aí o Gustavo pode trazer os números, se são mais bonitos que isso, né? A gente já está falando de só com a ação do Sebrae ter mais 28 projetos. Né? Então, E para a economia, né, Gustavo, Sim. do Estado, isso é decisivo. Antes de Gustavo trazer esses dados, me ocorreu uma pergunta aqui. Como é que vocês veem hoje? Vocês acham que eu acho que esse número que tu trouxe meio que responde a minha pergunta. Falta informação para o empreendedor? Vocês acham que poderíamos ter mais gente com incentivo fiscal, mas que não chega por falta de acesso à informação, por não saber que a sua empresa pode ser beneficiada? Sim, a gente enfrenta muitos casos práticos disso. Empresas que já realizaram investimentos, já expandiram suas unidades no estado e aí depois ficaram sabendo que havia um incentivo para isso. Então, elas realizaram por conta própria, sem ter nenhum benefício do Estado. E o benefício está aí. E o benefício estava ali, era só saber, acessar, porque não tem nenhuma punição. Ou tu usa ou não usa, é simples.
E agora com a acessibilidade ficou melhor ainda. Porque agora a empresa não precisa nem assinar contrato, é só com o Estado e utilização direta. É muito fácil. Conta um pouco dos números aí pra gente, assim, Ah, é? se tu tem na ponta Sim, da sim. língua. Não, é bem interessante os números agora de 2022. A pandemia não influenciou tanto os incentivos, assim, os projetos protocolados no incentivo. A gente vinha, assim, 2021, 2020, uma média de 50 projetos analisados por ano. E 2022 foram 107 aprovados. Uau! Aprovados. Aprovados. Claro, em análise assim um pouco mais, mas os que já foram aprovados em 2022 foram 107, que dá investimento no estado de 1,7 bilhão. Uau! Então, esse dinheiro passou a circular na nossa economia. Sim. 1,7 bilhão que... Gente, é um número... que ou deixou de ser pago o imposto, ou foi adiado, né? Foi prorrogado, parte isentado, parte prorrogado. E como tu trouxe, né, Alexandre? É 1,7 bilhão que foi para economia para comprar máquina, para comprar equipamento, contratar empresa para fazer construção civil, né? Fazer as adequações, desenvolver áreas de pesquisa e desenvolvimento, que isso também pode ser incluso. Então, olha o recurso, né? Que isso gera, né? Então, só de pequenas empresas, tu trouxe o número global, né, Gustavo? Mas, assim, foram 20 empresas, pequenos negócios que para acessaram. 107 é muito bom. Quase 20%, né? Então, com todos os desconhecimentos a gente teve aí, teve projeto aprovado de R$50 mil. Né? Porque são dados públicos, você acessa no site da SEDEC, até pelas isenções, né? Tem que ser público, tem que ser transparente, e você vê, teve projeto aprovado onde o incentivo foi de R$50 mil. Para uma indústria, R$50 mil é troco de pão, né? Porque qualquer máquina custa muito. Então, tu imagina, olha quantas empresas que estão aí, que estão planejando comprar uma máquina. Se você tem uma indústria da confecção, se você tem uma indústria da área de tecnologia, se você tem uma indústria metal mecânico, uma indústria moveleiro. Gente, uma máquina para cortar chapa, para fazer móvel sob medida, custa muito mais que R$50 mil. E aí você vai fazer um investimento, você vai parcelar e tá o Estado dizendo, peraí, isso vai aumentar emprego? Vai aumentar o teu faturamento? Vai aumentar tua planta fabril? Vamos apoiar. Quem sabe parte do imposto que tu vai pagar a mais, porque aumenta teu faturamento, vamos fazer a conta aqui dentro das regras, que o Gustavo vai nos explicar um pouco. Esse valor, tu não paga, porque tu está investindo no Estado, tu está gerando emprego, tu está aumentando o faturamento, e o Estado ganha com isso. Porque mais emprego é mais pessoas consumindo, são mais pessoas se desenvolvendo, né? E gerando riqueza naquela região. É um ponto que os dois ganham, né? Tanto a empresa quanto o Estado, e claro, aí a sociedade, mas a empresa ganha com desconto a isenção do ICMS, do incentivo, e o Estado ganha, que nem o Rômulo falou, com investimentos no fomento a toda a cadeia que a empresa está inserida e a geração de empregos, que a gente consegue mensurar os diretos, mas indiretos depois, que é um multiplicador muito grande. Sim, tu imagina, porque o que é informado, né, Gustavo, são quantos empregos a empresa pretende gerar naquela expansão. Mas tu trouxe bem, quantos empregos 1,7 bilhão de compra de máquinas, de equipamentos, itens de construção civil, prestação de serviço, não geraram no Estado em virtude desse recurso que deixou de entrar para o cofre do Estado a título de ICMS e passou a ser recurso nas empresas. E é importante mencionar que esse recurso o Estado não estava esperando por ele, porque foi um crescimento da empresa em razão do projeto novo. O Estado não esperava por isso, teoricamente. Sim, então, não houve um impacto no planejamento orçamentário do Estado, né? Sim, que é importante. E não deixa de entrar, eu acho que é um ponto importante, porque esse 1,7 bilhão, né, ele gerou uma compra, uma aquisição, uma prestação de serviço, uma geração de emprego indireta, como tu trouxe, isso vai gerar tributos também, que também vão gerar desenvolvimento econômico para o Estado. É uma máquina, né? É emprego novo, é a pessoa que faz a quentinha que vai ser vendida para aquele funcionário. Também está ligado a isso, porque é a cadeia, né? Às vezes a gente fica olhando e fala, a empresa abriu e criou X empregos. E a gente fala, mas só isso de empregos, mas o que impacta no todo, ele é importante, né? E às vezes não é o número oficial. É verdade. Também tem municípios pequenos que uma indústria se instalando lá já é um desenvolvimento imenso. É uma geração de empregos de todo o ambiente. Então, tem muitos casos assim que municípios pequenos, uma indústria se instalou com incentivo e cresceu e empregou muita gente lá.
Com certeza. E muda uma realidade, né? Porque a gente, estamos aqui, quem está nos ouvindo, estamos em Porto Alegre, estamos na capital. É uma realidade diferente do que eu venho de uma cidade que tem 8 mil habitantes, que é lá no norte do estado, chama Constantina. Uma empresa, quando algumas indústrias começaram a se instalar lá, a primeira indústria transformou a cidade. Trouxe gente de outras cidades menores para trabalhar ali, se abriu campos de universidades por conta disso. Quando que você imagina que numa cidade de 8 mil habitantes você vai ter cursos numa universidade, inclusive na extensão de uma universidade pública, mas tudo movimenta a partir de como está a economia, de como se tem emprego, né? E a gente tem visto isso muito, então... Que bom isso. Eu só queria introduzir já o incentivo, assim, só pra aproveitar que a gente está falando de municípios, né? Por favor. De regiões, porque um dos pontos do critério para a pontuação do incentivo é o IDESE, o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado. Então tá aí. Então, municípios mais carentes têm um percentual de isenção de incentivo maior. Inteligente então isso, ele né, busca, Gustavo? claro, descentralizar a industrialização no Estado. Então, um fato interessante é que a gente atualiza a cada 2 anos esse índice, né, de acordo com a antiga FEE, que agora é o Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado. Teve municípios que vieram reclamar para a gente. Por quê? Uma empresa se instalou lá e o meu índice melhorou. Faz parte. Ainda faz bem. parte. Não. É porque aí ela está competindo com o vizinho para atrair outra indústria. Só que aí o vizinho que não teve uma indústria instalada lá está com um índice melhor. O desconto maior. Mas o objetivo é esse, né? Quando a gente começa a avaliar as leis de incentivo que têm em comum dos critérios o desenvolvimento local, o foco é esse, é que a gente consiga justamente transformar regiões do estado que são carentes de industrialização em regiões mais industrializadas. Isso é bom para toda a economia, porque gera um custo, né? E aí a gente entra em gestão financeira e precificação. Se eu tô lá na cidade de São Borja, por exemplo, vou dar um exemplo, que não é uma cidade pequena, né? Considerando a realidade do Rio Grande do Sul. Mas eu não tenho uma indústria que fabrica, por exemplo, móveis, mobiliário, eu tenho que comprar de outra região. Então, aquela loja de planejado vai ter que comprar da onde? De Santa Maria, de Pelotas, de Rio Grande, da Serra Gaúcha. Olha quantos quilômetros esse produto ele tem que rodar, isso é custo de logística, isso vai impactar no preço de venda. Então, quando você tem ali uma indústria que às vezes trabalha, por exemplo, com móveis sob medida, né? Então, ele faz aquele planejados que a gente está acostumado. E ele diz, por que eu não faço móvel seriado? Né? Como são as grandes indústrias da Serra Gaúcha. Faz um projeto. Isso vai custar R$1 milhão para eu poder comprar máquina e equipamento. Ele vai fazer um projeto, vai ter todos esses cálculos. Aí eu imagino, né? Eu não estou com a tabela, talvez o Gustavo saiba de cabeça. Eu imagino que lá na região da fronteira tem um benefício maior do que na Serra Gaúcha, que é mais envolvido lá dentro dessa distribuição. Ele tem um critério, ele atinge lá um percentual e o Estado diz, maravilha, tu vai ter tanto do teu crescimento vai virar isenção de imposto, e tanto vai virar uma prorrogação de imposto. Tu vai pagar só lá na frente depois que tu fizer o investimento. Eu vou dar um número genérico aqui, não estou fazendo a conta do Fundapem. Esse 1 milhão, nós estamos falando que o Estado vai incentivar em R$200 mil. Pô, já é 20% do investimento feito. Desses 200 mil, também um número genérico aqui, 50 mil é isenção, a empresa não vai pagar mais esse recurso, e 150 mil vai ser prorrogado para começar a pagar daqui a X anos. Gente, olha o fôlego que essa empresa ganha e a competitividade dessa empresa. Porque agora o município vai ter uma indústria que, dentro do meu exemplo, trabalha com móvel seriado, competindo com as grandes indústrias da Serra Gaúcha, num preço super competitivo. Por quê? Porque está sendo feito no quintal de casa da cidade. Está sendo feito na cidade. Não tem o transporte, nada, o atravessador. Então, esse é o grande benefício que a lei de incentivo fiscal traz, inclusive olhando isso, olhando um critério de pontuação que dá mais benefício quando a gente está falando de municípios e de regiões que são menos assistidas no fator industrial. Gente, que aula, né? Eu tô aqui anotando, aprendendo um monte de coisa que eu Querendo também abrir uma não indústria. sabia. Tô louca pra abrir uma indústria. Depois da Mercopar, que a gente gravou mais de 15 episódios lá, estávamos com o estúdio do Plano de Voo dentro do polo da indústria, né? Leonardo Rita aí nos ajudou um monte lá. Tô querendo abrir uma indústria, tá? Não sei do que ainda. Né? Por enquanto, tô só na comunicação, mas vamos lá, quem sabe. Gustavo, a gente já falou um pouquinho aqui dos municípios, os índices e tudo mais. Mas vamos lá. Quem tá nos ouvindo deve estar maluco para saber, beleza, como que eu faço isso?
quais são os passos, qual é a primeira ação. Queria que tu nos contasse um pouco mais aí, depois dessa explicação, desse exemplo que o Rômulo trouxe, que foi perfeito, ficou fácil de a gente entender a importância dessa cadeia, na prática mesmo. Eu queria que tu entrasse um pouquinho nessa parte mais técnica, burocrática. Então, você que está nos ouvindo, pegue aí sua caneta, seu papel ou seu celular para anotar, porque agora nós vamos para a parte das dicas, né, Gustavo? O que eu faço? O interessante, eu gosto de começar sempre dando um caso assim, tratando-se de uma empresa pequena que esteja no Simples Nacional. Ótimo. Ela no Simples, ela não consegue usar o incentivo porque a gente não consegue destacar o ICMS, que é a base do incentivo. E o Simples Nacional já é um incentivo fiscal. Já é um né? incentivo. Mas tem muita empresa que está prestes a sair do Simples, que vai investir para crescer. Então, a partir daí é o início do incentivo. A empresa, ela não precisa sair do Simples inicialmente, só para usar o incentivo, sim. Mas essa empresa que vai investir, vai sair do Simples, ela tem um projeto já idealizado, a gente começa o primeiro passo com a carta consulta, que a gente chama, que é um formulário, onde tem informações da empresa e do projeto. E aí é tudo eletrônico, né? Envia pelos endereços de e-mail, tem no site da própria secretaria essa carta consulta, esse formulário e diversos outros documentos. Ela preenchendo envia, está tudo ok. No mesmo dia é feito o protocolo, informando o número de processo e já uma simulação do incentivo para a empresa. O quanto que, digamos ela lá, poderia. a indústria... O que eu poderia criar de indústria? Eu quero Alexandra... O que eu posso produzir? Eu acho que tu combina com a indústria de alimentos. Alimentos, boa. Indústria de alimentos. Então, eu quero... A Alexandra abriu a indústria de alimentos orgânicos, tá? Que eu tô sabendo que, né, é o que tá bombando no momento. O Roger Klafke, que também visita bastante o plano de voo, já trouxe isso bastante. Criei e botei lá Alexandra Orgânicos. Preenchi no site da secretaria tudo. Já... Rapidamente eu já consigo saber o que vai ser de valor do meu incentivo, isso? Tu vai conseguir saber o que vai ser de percentual do incentivo. Depois é analisado pela minha equipe, né? Aí tem um grupo técnico que aprova, sai no Diário Oficial do Estado a publicação com todos os parâmetros desse incentivo que a empresa obteve. E aí ela tem que comprovar os investimentos depois. Prestação de contas. Prestação de contas. Então não é dinheiro para ir para as férias. Por exemplo, se ela previu realizar 1 milhão, ela tem que comprovar que fez esse 1 milhão. Como é comprovação? É com notas fiscais. E a minha equipe vai na própria empresa ver visualmente se lá estão aqueles equipamentos que ela previu. Feito tudo isso, aí é implementado o benefício, a empresa começa a utilizar. E aí, como ela utiliza? É um desconto, né? Do ICMS que ela venha gerar acima do que ela vinha gerando antes, em razão desse projeto. A gente chama de ICMS incremental, mas é o aumento do ICMS. Então, com esse aumento, incide o percentual e parte dele, grande parte, pode chegar a 90% para indústrias normais e para cooperativas chega a 100%. Nossa! A empresa pode deixar de pagar. Então, o prazo máximo de fruição atualmente é 8 anos. A gente sabe que tem a lei do CONFAS que limita, em razão da guerra fiscal, até 2032, se não renovarem. Então, 8 anos para algumas, pode prorrogar por até mais 4 se não usou todo o benefício, e limitado a 2032 para usar isso. Então, o fluxo do processo se tornou mais simples com a nova lei. Que é importante, né, Gustavo? Então, qualquer empresa, não existe limite mínimo de valor, nem limite máximo. Qualquer empresa pode acessar, desde que não esteja no Simples, ou esteja para sair do Simples, e projete um investimento de expansão ou implantação aqui no estado da sua operação. Então, tu imagina, né? Um dos medos que o pequeno empresário tem, a gente vê isso quase todo dia, né? É esse temor de sair do Simples. Muito, né? Muito. E aí, então esse é um ponto que é até importante a gente debater, porque o Simples Nacional ele já é um benefício fiscal. Ele já tem redução de alíquota, além de juntar, né, 6, 7 tributos numa única guia. Então, ele reduz o fluxo interno. Os contadores, se eu te digo que reduz a burocracia, eles brigam comigo. Mas, internamente para a empresa, o que era 6, 7 guias passou a ser uma. Então, para a empresa, reduziu a burocracia. Tempo. Né? Reduziu o tempo para pagar a conta. E, em muitos casos, reduziu o tributo, sim. Nós temos, dependendo da tabela, dependendo do faturamento, o ICMS está zerado. Num produto que, para uma média grande empresa, é, digamos, 18%. Nossa. Então, ele tem um benefício fiscal e até por isso que ele não pode ter outro benefício a partir do Fundopem. Mas quando ele está naquele faturamento, na casa dos R$400 mil, ali, estourando o teto da pequena empresa, do Simples Nacional, ele vai para uma análise tributária e ele vai fazer essa conta. Peraí, eu estou crescendo.
E é uma estupidez a gente não crescer com medo de sair do simples. Não. Né? Não a gente pode. tem empresa, quem tem empresa para crescer, para se desenvolver, para gerar resultado. Mas tem que fazer planejamento tributário também, planejamento financeiro. Como é que é a minha realidade financeira hoje com esse faturamento da minha empresa no simples? É tanto. Qual é a minha lucratividade? É tanto. Eu vou sair porque eu estou crescendo. Então, meu faturamento que está com uma expectativa de 4 milhões e 800 vai crescer para 6 milhões. Tá? Exemplos genéricos aqui. Eu vou estar fora do simples. Eu vou fazer esse planejamento financeiro. 6 milhões de faturamento anual. Como ficam as cargas tributárias? Agora que o ICMS, os tributos federais também, né? PIS, COFINS, imposto de renda vão ser tudo destacados fora, não é mais na guia do Simples. Estrutura. O meu imposto vai ser tanto. Mas para eu crescer, eu preciso fazer investimento, inevitável, né? A indústria, ela precisa. Tu chegou na tua capacidade produtiva, para tu seguir crescendo, tem que investir. Tem que investir. Então, é o momento de fazer essa conta. Então, isso é um incentivo para quem está aí para sair do simples. Não tenha medo, né? Se você é uma indústria, tá para sair do simples por causa de faturamento, chama um especialista e faz essa conta. Quanto de imposto eu vou pagar? E tu pode solicitar, e isso foi muito bacana que trouxe, né, Gustavo? Tu pode solicitar um incentivo sem sair do simples. Tu preenche todos os formulários sem sair do Simples Nacional, então tu não precisa abrir mão do teu benefício se tu ainda tem direito a ele, né, quanto a faturamento, para o Estado dizer, olha, por todas as contas, se tu avançar com os processos, tu vai ter direito, seguindo esses pré-requisitos, cumprindo, né, esse fluxo aqui. Aí a pessoa ela sai tranquila do Simples, ela faz Ganha essa até troca. uma consultoria, hein? Exatamente. Porque dela sai e faz, e é um ponto importante que tu trouxe, né, Gustavo? As empresas fazem o investimento para depois ir atrás do benefício. Então, antes de fazer esse investimento, vai lá e busca a informação, preenche o formulário, como o Gustavo trouxe, não tem nenhuma penalidade o Estado dizer, não, tu não tem direito. Não tem direito, não tem direito. Né? Tem que cumprir pré-requisito. Olha, tu tem direito, tu cumpre os pré-requisitos. Tu é indústria, tu tá ou vai estar fora do Simples Nacional, tu tá dentro das zonas permitidas, tu tá dentro... Todas as atividades podem, mas tu é uma atividade prioritária, então tu tem mais pontuação. Baseado nisso, o teu incentivo estimado é tanto. Eu disse, maravilha, então agora eu faço o investimento, sigo com o protocolo, faço o investimento e aí sigo esse fluxo de prestações de conta e tu imagina, todo esse ICMS a mais que a pessoa pagaria nessa simulação, o Estado está dizendo, parte tu não paga e parte tu paga daqui 8 anos. Sim, e vamos lá, né? Às vezes a gente parece que não, mas assim, tu poder prorrogar o pagamento de alguns impostos... Pode ser fazer fluxo de caixa, pode fazer a empresa ficar de pé, né? Eu acho que a gente teve aí, durante a pandemia, né? Muitas empresas tiveram que empurrar, né? Teve um benefício de empurrar. E que eu ouvi de muita gente dizer que o empurrar para frente o foi imposto... Foi o respiro, né? Foi o respiro. E eu digo que aqui onde nós estamos gravando, a minha empresa, foi importantíssimo para a gente poder... Porque, né, a pandemia veio, o início naquela... loucura que a gente não sabia, todo mundo muito preocupado e instável, nos ajudou a respirar para dar uma passada e manter a empresa. Então, muito importante isso. Aqui nós estamos falando num recorte da indústria, né? Os benefícios também são para outras áreas ou são no recorte da indústria, comércio, varejo? Tratando só do Fundopem, ele é destinado só para a indústria. Claro que no workshop que a gente trabalha, aborda outros incentivos. Por exemplo, tem um incentivo na secretaria que é o PROED, que é para distritos industriais do Estado, de propriedade do Estado. E aí é um incentivo financeiro que dá um desconto para aquisição do terreno para a indústria se instalar nesses distritos. Tem uns cruzamentos aí. E aí pode acumular mais de um incentivo, pode ter o Fundopem e o PROED junto. E aí, por exemplo, atrás do Porto de Rio Grande é um distrito industrial do Estado. Então, a empresa que almeja importação e exportação, lá tem uma área que ela poderia solicitar com incentivo. Bacana. O foco principal acaba sendo a indústria, né? Comércios e serviços Fundopem, eles não conseguem acessar. Mas aí, de novo, a gente também entra em planejamento. E eu vou dar um exemplo. Estava conversando com uma empresária que tem um comércio na área de alimentação. E ela saiu, inclusive, fiquei sabendo já que ela saiu do Simples porque a empresa está crescendo. Então, o Alexandre Orgânicos, de repente, vai bombar, hein? Exatamente. Então, tu imagina, ela faz dentro da área de alimentação dela os recheios do produto dela, a massa que ela usa, ela produz internamente dentro da cozinha dela. Então, tu imagina, ela vai lá, ela compra farinha, ela compra ovo, ela compra leite, ela faz a massa. Ela compra carne, ela compra outros produtos, molho e faz o recheio lá do produto dela.
Por que ela não desmembra e não passa a ser dona de 2 empresas? Uma que é uma indústria, que é quem vai produzir para ela a própria massa, o próprio recheio do produto que ela vende no restaurante dela. E a indústria tem direito a benefício fiscal. E ela consegue E o melhorar. Talvez, eu tô jogando uma hipótese. Eu não sei se na conta vale a pena. Mas essas hipóteses podem ser trabalhadas também. Porque ela vai dizer, bem, o meu restaurante não tem benefício. Mas a indústria que faz a massa e o recheio tem. Então, por que talvez eu não desmembre? Porque eu tenho o mesmo investimento. Eu vou ter que comprar máquina e equipamento para dentro do restaurante para fazer a massa e o recheio. Então, por que eu não... E ela pode ter essas 2 empresas porque uma está no Simples e a outra não está. E nesse caso, nenhuma das 2 vão estar porque o faturamento do restaurante já ultrapassou, né? Então, mas ela poderia ter um restaurante no Simples e ter a indústria que faz o recheio para ela fora do Simples. E aí ela tem o benefício de produzir. E aí, inclusive, abrir um novo leque, né? Porque hoje ela produz na cozinha dela para ela. Por quê? Porque ela é um comércio e comércio não revende produto para outro PJ para uso interno. Se ela passa a ser uma indústria, ela pode vender não só para o restaurante dela, mas para outros restaurantes de outras cidades que não competem com ela, a massa que ela faz, o recheio que ela faz. Um novo negócio. Se torna um novo negócio, né? E, inclusive, nós temos aqui no estado, sem citar marcas, exemplos. A gente tem uma rede de restaurantes bem conhecidas, que tem várias operações em Porto Alegre, que há muitos anos atrás fez isso. Pegou a indústria dela, produção interna, e transformou numa indústria que começou primeiramente produzindo os insumos para suas operações e hoje fornece para dezenas de outros restaurantes os insumos para outras operações, que é o que a gente chama dentro da gestão de spin-off, né? Ó, gente, mais uma expressão aí pra vê, gente saber. Essa indústria está sujeita a pleitear benefício fiscal. Então, são esses pequenos detalhes que, às vezes, o empresário ele tem que se atinar de entender, peraí, eu estou produzindo para mim, mas eu sou comércio, principalmente a alimentação tem muito isso, que tem essa mistura de indústria com comércio, né? Tem. Ela não é uma loja de roupa que compra pronto e só revende. Então, você começa a fazer essas análises para ter acesso a esse benefício. Aí, tu ainda vai para um distrito industrial na cidade e ainda ganha outro benefício para comprar o terreno, que é o Proerd. Pronto. Então, tu tem o Estado te auxiliando a se desenvolver, a crescer o teu negócio, a gerar emprego. É interessante que o workshop que a gente está trabalhando, a gente faz isso. A gente não já teve palestras online, tem no YouTube a minha falando sobre o Fundopem, mas lá nesse workshop é muito mais específico, é no detalhe. Aborda desde otimizar o incentivo até casos específicos, a gente aborda muito casos práticos. Boa. De modo que consiga ilustrar para o consultor tudo que é possível. Facilita, né? E também existem créditos presumidos, outros benefícios fiscais vinculados ao Fundopem. A empresa solicita o Fundopem, comprova os investimentos, mas ela usa um outro crédito fiscal melhor ainda. Então, tem todos esses mecanismos que existem que a gente aborda no curso. E um ponto importante, que voltando no assunto assim de quem faz o curso, né? Os consultores, né, essas 2 turmas que já tiveram, assim, eles eram desde empresas de consultoria, consultores, pessoas físicas, como também pessoas de prefeituras que queriam entender o benefício para atrair empresas para lá. Porque faz total sentido. Eu quero que as indústrias venham para o meu município, né? Isso tem muitas secretarias que trazem, secretarias municipais que trazem lá para a nossa secretaria empresas para a gente apresentar o incentivo, mas eles não dominam nada. A gente já fez um curso de capacitação para os municípios, mas a gente quer o quanto mais passar essa informação para todos. E muitos dos consultores que já fizeram o curso, eles têm um portfólio de projetos de inovação com empresas, projetos de energia. Então, não custa nada acrescentar mais o de incentivo. É o mix de produtos dos consultores aumentando... De novo, a economia girando como um todo. Porque esse cara que faz o curso, né, com vocês, ele é um multiplicador e ele é um negócio, ele também é uma empresa. Exatamente. E por isso que nós iniciamos esse projeto pelos consultores. Porque se nós iniciássemos diretamente com a indústria, qual é o gargalo que nós teríamos? O dono da indústria, que é uma pequena indústria, ele ia lá para um espaço de negócio do Sebrae, ele ia ouvir lá o Gustavo falar sobre lei de incentivo, como funciona, fluxo, cálculo de pontuação. Ele ia dizer, legal, agora eu tenho que montar um projeto. E esse empresário, ele é o jurídico, ele é o contábil, ele é o operacional, ele é o comercial, ele é o RH, ele é tudo da empresa dele. Ele tem que supervisionar tudo, por maior que seja o time dele, é um pequeno negócio.
Então, ele vai ter mais isso para fazer, o projeto vai ficar na gaveta. E aí, o que vai acontecer na prática? Mas eu tenho que comprar essa máquina, esse equipamento. Por mais rápido que o processo pode ser quando chega na secretaria, e pelo que o Gustavo comentou, é um processo rápido, ainda assim, ele tem que parar para fazer o projeto. E isso que vai demorar. Então, o que ele faz? Ele diz, não, deixa, eu vou comprar a máquina, financio... Depois eu vejo. Paciência. E aí ele perde o benefício. Então, quando a gente coloca o consultor na sala de aula, que já está dentro dessa empresa, o consultor diz, não, peraí, Alexandra, vamos parar aqui. Segura. Uma semana, vamos sentar, porque ele tem um incentivo externo. E, claro, o consultor, ele é uma empresa, ele está sendo remunerado para isso, mas é um baita benefício. Então, o empresário também paga com gosto, né? E senta aquela semana, monta o projeto, preenche o formulário e ele entrega... de problemas. Exatamente. E aí, ele anda e daqui a pouco esse empresário ele vai adiar essa aquisição 1, 2, 3 semanas, que muitas vezes ele já adia por causa das correrias do dia a dia, mas ele vai adiar para ganhar o benefício. E aí, o benefício concedido, ele vai lá, compra máquina e equipamento, presta contas, legal, ele vai ter o benefício. A gente falou aqui, e Rômulo trouxe um pouquinho também, sobre a importância de as empresas pequenas, todo mundo, né, ter planejamento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque aqui a gente está dizendo, quando a gente tem planejamento, a gente consegue olhar para frente, prever para frente e ter também a possibilidade de saber que tem esse consultor que pode te ajudar na tua empresa a fazer esse projeto que vai ver o incentivo. Queria que vocês falassem um pouco dessa importância de planejar, mesmo a gente sabendo que na pequena empresa, como o Rômulo falou, a pessoa é responsável para saber se tem papel higiênico nos banheiros e tem que fechar a conta no fim do mês e tá na operação, né? Importância de planejar. É interessante, dá para atrelar com o incentivo mesmo, porque quando a gente pede um projeto da empresa, ela tem que saber, né? O valor que ela projetou que vai investir, ela tem que comprovar no mínimo 80% daquele valor. Aí ela tem que planejar direitinho. Outra coisa, não adianta a empresa prever um projeto de R$1 bilhão se ela vai conseguir usar durante 8 anos só 1 milhão. Então, ela tem que ter essa noção também de qual a projeção dela de crescimento para ver o quanto que ela vai usar. Então, ela tem que ter esse detalhe, esse cuidado no planejamento, principalmente quanto ao que investir, a geração de emprego, se ela vai gerar, se ela vai... Incentivo não permite que demita funcionários, tem que pelo menos manter o que tu já tem de funcionários. Então, tem todo esse cuidado. A gente enfrenta muito lá casos assim que a gente olha, faz a simulação das empresas, a gente vê que ela não fez o dever de casa, porque a utilização do benefício vai ser pequena do jeito que ela previu. Então, às vezes, ajeitar a casa antes, chamar um consultor, um especialista, enfim, ajeitar a casa, pode vir um benefício maior. Sim, com certeza. Até o tempo, o time de tu solicitar o incentivo. Tem um momento perfeito, Gustavo? Tem um momento perfeito. Olha a pergunta de 1 bilhão aí, gente. Assim, o momento perfeito já passou, assim, dependendo, claro, da atividade econômica da empresa, mas a pandemia veio e muitas empresas caíram faturamento. Uhum. E o que o incentivo olha? Ele olha os últimos 12 meses antes do início do projeto para ver como era o faturamento e o ICMS pago para ver o quanto ela vai aumentar. Então, se tu teve uma queda, tu vai pegar um vale, né? E aí, quando tu protocolar, só tu voltar ao normal, a normalidade que ela tinha antes... Tu teve incremento. Já teve incremento, já teve o benefício. E um baita benefício. Isso, então, esse time, se ela tá... Claro que é ruim de falar isso, mas se ela tá num momento de crise, esse é o momento de investir. Pode ser um momento de... A mola propulsora, aquela que faz sair. Não, e, na verdade, acaba sendo um bom momento, porque se tu teve uma queda de faturamento, mas tu tem uma expectativa de mercado, tu tá enxergando que o mercado tá se reaquecendo, tá voltando a consumir o teu produto, e tu vai precisar fazer, muitas vezes, o investimento. Porque tu ficou, e aí pegando esse cenário que a gente ainda está, né, numa pandemia, mas nesse cenário de afrouxamento de pandemia, muitas vezes tu demitiu. Então, tu também é um dos critérios, né? Tu tem que manter o número de colaboradores igual, no mínimo igual no momento do teu protocolo. E aí, então, tu já enxerga que tu vai ter que contratar pessoas. Tu teve uma queda de faturamento, então o próprio crescimento de mercado, esse crescimento orgânico, é um incremento de imposto que tu vai voltar a pagar. E tu teve uma quebra de fluxo de caixa, porque tu vem de um momento difícil. Então, isso também te auxilia nessa retomada dos custos. Porque o investimento, ele é um desembolso financeiro, mas ele é um aumento de patrimônio da empresa. Tu está colocando uma máquina, um equipamento a mais dentro do teu negócio. O ICMS, o tributo, ele é uma despesa. Ele é um custo para a empresa. Ele é um desembolso, mas ele é um desembolso que faz parte do processo. Todo lugar do mundo tem imposto a se pagar, mas ele é um desembolso. Ele não aumenta patrimônio da empresa, ele é um custo.
Então, entrando numa ótica de planejamento, esse cálculo tem que ser bem feito mesmo. Eu quero crescer, eu preciso fazer um investimento. E aí eu nem vou entrar agora em leis de incentivo fiscal, vou falar só de gestão nesse momento. Se eu quero fazer um investimento, eu preciso entender minimamente quanto a mais eu preciso faturar para não só pagar o investimento, mas para justificar o investimento. Quando você faz uma venda de um produto, esse produto te deixa uma margem de contribuição. É quanto esse produto contribui para pagar custo fixo e gerar lucro. Minimamente, eu tenho que ter um aumento de faturamento que justifique pagar essa conta, pagar a prestação dessa máquina ou o investimento. Eu tirei dinheiro do banco para comprar a máquina, se eu comprei ela à vista, isso é um custo de oportunidade. Então, essa conta já deveria estar sendo feita pelo empresário. Ele já tem que entender, eu vou gastar 100 mil comprando uma máquina. Quanto a mais de faturamento no médio prazo eu tenho que ter para justificar o crescimento que essa máquina me deu, o custo que ela gerou. Sim, porque eu não posso comprar uma máquina, gastar um monte e o meu faturamento ser o mesmo, né? O faturamento ser o mesmo, né? Então, tu tem já essa primeira análise. E aí você fez essa primeira análise e diz, bem, com esta máquina, pelo cálculo que eu fiz, eu tenho que crescer X%. Eu consigo crescer sem incentivo fiscal. Aí eu vou para o incentivo. Com incentivo fiscal, eu ainda tenho mais esse benefício. Então, eu já nem preciso crescer tanto do que aquela minha primeira conta, né? Porque a minha máquina, na prática, custou menos. Eu desembolsei os mesmos 100 mil para comprar a máquina, mas eu vou ter menos imposto para pagar desse meu crescimento. Então, eu posso dizer que eu paguei menos pela máquina, porque eu tive o benefício fiscal. Eu preciso crescer menos. Colocou isso na ponta do lápis, entendeu dentro das regras de prazo, então eu vou conseguir abater os 90% da máquina, que é o que eu posso. Pô, olha que maravilha. Nossa! Ao longo de X anos, eu vou ter, no meu exemplo, 90 mil de benefício fiscal de impostos que eu deixo de pagar, por exemplo, ou que eu vou pagar lá na frente, o que é muito bom pelo fluxo de caixa, porque eu fiz a conta primeiro. Então, é muito importante, sim, fazer esse planejamento, fazer essa matemática. E aí, mais uma vez, vem o auxílio de um consultor de mercado que entende do benefício fiscal, entende de planejamento financeiro, para fazer essa conta junto. E, feito a conta, tu tem o perfil, tu é indústria, tu é dos setores prioritários, ou tu tem o perfil, tu cumpre os pré-requisitos, tu tá fora do Simples Nacional ou vai sair do Simples, então tu é elegível a se candidatar para uma lei de incentivo fiscal, para um Fundopem. Fizemos as contas e tu vai poder aproveitar 40%, 50%, 60%, 90% do benefício. Vale a pena? Vamos protocolar. Vamos fazer o pedido e daqui X dias, daqui X semanas, ali em pouco tempo, a gente tem um retorno do Estado. O retorno foi aprovado. Se eu já estou no Simples, peço para sair. Se eu já estou fora do Simples, faço o investimento, faço a comprovação. Parece complicado, gente, mas com o Gustavo e com o Rômulo aqui, ficou mais fácil de a gente entender quem pode se beneficiar e como fazer. Então, gente, infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o fim desse papo. O tempo voa aqui quando o assunto é bom, não é mesmo? Falamos sempre sobre isso, que parece que é um tempão, mas acaba logo. Relembrando, ainda podem os consultores, tem o treinamento aí, a ajuda para os consultores. Quem esses consultores procuram? A Secretaria, o Sebrae, Procuram onde? diretamente o Sebrae. Então, se você está na região de Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado e Pelotas, você pode entrar no site do Sebrae Rio Grande do Sul e na área de cursos, e lá vai ter workshop, leis de incentivos fiscais, fazer a sua inscrição online, é gratuito. Importante. O consultor não paga nada para poder participar dessa capacitação. O pré-requisito é que seja ou contador, ou advogado, ou administrador, ou consultor, porque esse curso ele não é para a indústria que quer acessar o benefício. Eles são para consultores e administradores, advogados e contadores que querem auxiliar as indústrias a acessar o benefício e ofertar isso, especialistas, para ofertar isso como um produto dentro da sua empresa. Em breve a gente vai estar aqui de novo para falar de novo aí sim das ações que a gente vai ter para as indústrias que querem acessar o benefício. Vamos ficar no compromisso de a gente trazer aqui em 2023 algum empreendedor que se beneficiou com com os incentivos para contar como foi e trazer esse case, que tal? Acho muito bacana, muito bacana. E lembrando, inclusive, para você que é industrial e que está ouvindo,
pode buscar... tem um material muito legal que eu esqueci de O comentar. e-book, eu já ia falar, mas não Nós vamos temos falar do e-book? Eu vou falar de 2, então. Opa! Nós temos um e-book também no portal do Sebrae. Lá fala sobre leis de incentivos fiscais, explica detalhadamente como é que funciona esse fluxo, né? De como é que é o fluxo do Fundopem, ProErd, Fundopem Express, esses critérios de pontuação. Então, para já dar uma primeira luz para esse empresário já entender se ele se encaixa, se ele não se encaixa, o que ele precisa fazer para se encaixar como um candidato ao benefício. Mas nós temos mais, Alexandra. Nós disponibilizamos também um guia de empresas capacitadas pela SEDEC em leis de incentivos fiscais. Para não cair na mão de algum picareta aí também, que também tem, né? Exatamente. Todas as empresas que participam dessa capacitação que o Sebrae e a SEDEC estão fazendo e que desejam, porque como o Gustavo comentou, às vezes é um servidor da prefeitura, ele não presta esse serviço, mas ele está lá se capacitando para trazer para o município. Se esse empresário, se esse consultor, ele participou dos 2 dias de capacitação, das 8 horas, e ele autorizou o Sebrae, ele entra nesse guia. Então, a indústria vai lá, assim como ela fez o download do e-book, ela faz o download do guia, vai ter uma lista com algumas dezenas de empresas do estado inteiro que passaram pela capacitação. Então, a gente não está avaliando esta empresa, o critério para estar no guia é único, ter participado de 100% da capacitação. Não é uma análise, a gente não faz prova, a gente não avalia o índice de entendimento, porque isso é uma relação comercial depois que a empresa vai ter, né? Mas está ali um nome, aí vai ter o nome do fulano, do ciclano, da beltrana. Pelo menos. A gente está dizendo, essa empresa passou pela capacitação. Contata ela, entende como é que é o trabalho dela, como é que funciona, quanto que ela cobra, se ela cobra, e contrata ou não, ou busca outra. Então, também é um auxílio para essa indústria que quer acessar o benefício, lê o e-book que está lá disponível para download no site do Sebrae, baixa o guia de empresas capacitadas, contata 1, 2, 3, todas que estão lá da sua região, e aí conversa com essas empresas, diz, olha, vi no Sebrae, ouvi o plano de voo, li o e-book, tô com esse projeto aqui, vamos fazer um projeto de viabilidade, vamos mandar para a SEDEC? E contrata essa empresa. Então, até isso a gente está auxiliando. É interessante ressaltar a importância desse guia das empresas, porque, que nem eu comentei no início, em 2021 a gente alterou a legislação. Então, mesmo que o consultor antigo já esteja trabalhando há muitos anos com o Fundopem, mudou muito. Tem atualizações. Mudou muito. Então, esses que estão fazendo o workshop estão se tornando os mais habilitados. Porque os antigos ficaram defasados, tem que correr atrás e talvez façam também os workshops. Seria importante que fizessem, Isso, né? Como também tem muitos que não se preocupam, trabalham muito mais como um correio para a empresa e o Estado, né? Então, levam a informação do Estado e, na verdade, quem faz a consultoria é a própria minha secretaria, a própria minha equipe. Então, a gente não quer isso, a gente quer otimizar o tempo de todos. Então, para isso que está capacitando esses consultores especialistas. Muito bom. E até uma dica para esses especialistas, né? E quem quer ser especialista em Fundopem para ofertar o serviço, o potencial do pequeno negócio. Porque, regra de mercado, esses especialistas costumam cobrar um percentual do valor do benefício como comissão. Como é um trabalho, por exemplo, de um advogado que cobra lá um percentual do ganho do processo, né? Não, dificilmente os especialistas em leis de incentivos, não só fiscais, incentivo à cultura e outros, atuam com valor fixo de honorários. É um percentual que eles alinham lá. Olha a dica, né? gente. E aí, qual é a tendência? A tendência dessas empresas que já trabalham com leis de incentivos fiscais é buscar os projetos médios e grandes. Porque se eu ganho um percentual, eu quero ganhar 2, X% de 50 mil ou de 50 milhões. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu, como especialista, ia querer o de 50 milhões. Quantas empresas estão batendo na porta das grandes para tentar esse contrato, para fazer um projeto de 50 milhões e não estão olhando o de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, que para uma indústria pequena, eu vou repetir, 100, 200, 300 mil em investimento é troco de pão. Qualquer máquina hoje é mais caro que um carro zero. Então, olha quantas pequenas indústrias tem aí que desconhecem do assunto e que esse consultor pode bater na porta e dizer, cara, tu quer comprar uma máquina? Peraí, segura. Vamos fazer um projeto. Eu faço de graça a primeira análise, por exemplo. Tô até dando a dica aqui para os consultores, ó. Faz um checklist. O especialista sendo consultado pelo especialista. Exato. Então, faz um checklist. Tu é indústria? Sou. Tá no Simples Nacional? Não estou ou estou para sair? Né? Faz todos aqueles critérios. Cara, tu tem perfil.
Então, temos chance, né? Agora sim, vamos assinar um contrato aqui, X% do ganho, tu paga aí parcelado, enfim, aí é uma negociação comercial e vamos entrar com o processo. Gustavo trouxe que o processo está rápido, protocolou. Isso é importante, digitalizado. Tal, poucos dias, o Estado está dizendo, seguem firme, né? Agora pode ir além. Então, olha quantos projetos essa empresa... Às vezes, o consultor vai ficar um ano inteiro correndo atrás de uma empresa que fatura 50 milhões, sendo que naquele mesmo um ano ele entrega 30, 40, 50 projetos Fundopem Express de negócios de 800 mil, 500 mil, 300 mil. Chegou a comissão lá de 50 milhões. Chegou praticamente a comissão de 50 milhões. E mais fácil, porque é mais burocrático tu entrar no Fundopem tradicional para pleitear 50 milhões do que do Express para pleitear 50, 100, 200 mil. Sim, é só ressaltar o Express, que foi essa nova modalidade direta, né? Ele tem menos etapas. Ele não é um financiamento, é uma apropriação direta, mês a mês, vai tendo desconto. E ele é mais atrativo para as pequenas empresas porque aí não exige garantias. Então, a empresa consegue acessar e simplesmente fruir a partir dos investimentos realizados. Enquanto que o outro, que é um financiamento, aí precisa apresentar garantias, e muitas empresas têm dificuldade, e a garantia vai limitar o valor do benefício. Se a empresa realizou 1 milhão em investimento e uma garantia só de 100 mil, o benefício fica reduzido a 100 mil. Muito bem. Gente, que aula sobre incentivos fiscais. Eu e o meu MBA em empreendedorismo hoje já espero ser aprovada nessa aula aqui também. Coisa boa. Gustavo, te agradecer em meu nome, em nome do Plano de Voo. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua generosidade, tanta informação legal que você trouxe pra cá. E qual é o recado que tu deixa aí pros nossos empreendedores e para os especialistas, já que tu tá aqui também representando o governo do estado? Claro, não, eu agradeço muito poder estar compartilhando essas informações com todos. Para os empreendedores, o grande ponto que eu comento é, se vai investir, antes de investir, procura saber de incentivo, procura saber do Fundopem. Um ponto importante que a gente não chegou a comentar é que só a partir do protocolo do Fundopem é que os investimentos são aceitos. Então, se realizou já um investimento com a emissão da nota fiscal antes, ele não é aceito no incentivo. Então, vai investir antes de começar a emitir as notas fiscais dos equipamentos que adquiriu, entra com o pedido de Fundopem. E quanto aos especialistas, atendendo só uma pequena empresa, já se multiplica no boca a boca com as outras empresas. Não quer dizer nada o percentual do investimento que vai fazer ele ganhar mais ou menos, porque a maioria das grandes empresas, elas estão desistindo de consultorias porque elas estão tendo equipes próprias para fazer o benefício. Então, muito mais vai ser destinado às pequenas empresas. Boas notícias para os nossos clientes, né, Rômulo? Muito obrigada. Mais uma vez trazendo tema super importante, com um convidado muito especialista, muito especial. Rômulo, obrigado. O Plano de Voo te agradece. Tu tem um brilho no olho quando você fala sobre... Falar de finanças não é fácil, né? A gente até nem gosta. Imagina um planejador financeiro. Eu já fico pensando, o Rômulo já vai chegar e falar, tem planilha, tá com tudo organizado, a gente corre de gente... Deus o livre, vamos correr disso. Vamos correr disso. Não, né? A gente precisa ter. Então, Rômulo, que bom te receber aqui. Volta sempre e estamos no compromisso de trazer aqui, né, Gustavo, alguém... um case aí de pequena empresa que foi beneficiado para contar e incentivar outros empreendedores também. Porque às vezes a gente, enquanto empreendedor, escuta os especialistas falar e às vezes até avalia. Não é para mim. E quando a gente vem de um outro empreendedor, de um exemplo, a gente fala, opa, quem sabe eu embarco nessa. Então, te agradecer demais por hoje. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui e, como tu falou, né, gestão financeira, e eu sou especialista em finanças. E faço isso há mais de década, né? Imagina que ele deve ter tudo na planilha. Comprou um chiclete e planilhou. Nem tanto. Sabe que às vezes casa de ferreiro espeta de pau, né? Pegamos o Rômulo, mas eu tenho meus controles lá. Mas eu sempre digo, e eu tenho cada vez mais batido com empresário, e até dentro do Sebrae eu digo assim, gente, gestão financeira é chato. Ninguém abre um negócio para fazer planilha. Não. Ninguém diz, eu vou abrir uma indústria de alimentação porque eu quero ter planilha, porque eu quero controlar fluxo de caixa. Eu vou abrir uma indústria de alimentação porque eu gosto de alimentação, gosto do setor industrial e quero ganhar dinheiro. É para isso que uma pessoa abre negócio. Então é o nosso papel também como especialista em finanças e como Sebrae, facilitar o acesso a essa informação. Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui no Plano de Voo, de poder trazer pautas, sugerir. Eu sou uma pessoa que fico lá incomodando o Sebrae, dizendo, vamos trazer esse assunto. Oba! Quando surgiu o projeto com a SEDEC, eu fui lá e disse, vamos levar o Gustavo para falar, porque é um assunto relevante
e a gente tem que desmistificar. A gente ainda tem uma visão que tudo que envolve o governo, seja municipal, estadual, federal, é burocrático, é moroso, é difícil. Aquela cultura, não, o Estado ele inventa a lei, mas é só para bonito, porque na verdade o que eles não querem é dar o benefício. Cara, o que o Estado quer, e eu tenho visto isso com esse projeto e lendo os materiais, tudo que o Estado quer é dar o benefício. Porque o que a gente volta. Volta para o Estado, volta para a população. Então, para o empresário, é mais fácil ele simplesmente ligar para o fornecedor, comprar a máquina, assinar o cheque e receber a máquina? Com certeza é, mas é mais caro. Então, vai dar trabalho, por mais desburocratizado que seja, dá trabalho. Tu tem que entrar no site, preencher formulário, mas é um baita benefício. E é econômico. E hoje, no momento que as empresas precisam cada vez mais economizar recurso, o Estado dizendo, cara, não paga esse imposto. Eu já nem esperava receber ele, não paga. Pega essa grana e compra máquina e equipamento. É estupidez deixar de lado. Nossa. Vai dar um trabalho, vai demandar alguns dias? Vai. Mas olha o benefício. Então, fico muito feliz de estar aqui, de ter trazido esse assunto. E sim, vamos trazer num próximo plano de voo, quando a gente tiver todas as ações pensado para o empresário, a gente vai buscar um empresário aí que a SEDEC vai nos indicar, um pequeno negócio que buscou recursos para falar como é que foi essa experiência. Porque eu acho que é legal ouvir de quem fez, né? Sim. Muito bem. E aquele obrigada especial é sempre para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Luíse Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer, edição de Felipe Vilela e coordenação editorial de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.